Senhor secretário, convoco Vossa Excelência para fazer a leitura do projeto de lei 61/2022, de autoria do vereador Alexandre Vieira dos Santos. Em primeira discussão. Projeto de Lei 061/2022 dispõe sobre a proibição de se alimentar pombos urbanos no âmbito do município de João Pinheiro e da outras providências. Artigo 1º. Fica proibido alimentar ou manter abrigo para alojamento de pombos urbanos, columba lívia, variedade doméstica, no município de João Pinheiro. Artigo 2º. Os proprietários de imóveis com manifestação de pombos deverão providenciar redes ou outros obstáculos visando dificultar o seu pouso e nidificação. Artigo 3º. O descumprimento disposto na presente lei sujeitará: primeiro, advertência. Segundo, multa no valor de 15 unidades fiscais do município, aplicada em dobro após cada reincidência. Artigo 4º. Em caso onde a alimentação dos pombos seja feita a menos de 100 metros de escolas, igrejas, abrigos de idosos e crianças, unidades de saúde ou hospitalares, de forma intencional e em caso de reincidência, fica determinada a multa inicial de 50 unidades fiscais do município, sendo dobrada a nova reincidência. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 6º. Revogada as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Alexandre Vieira dos Santos. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tal proposição tem o intuito de evitar a médio e longo prazo danos irreparáveis e, em muitos casos, até permanentes à saúde dos munícipes locais. A presença de pombos na área urbana de João Pinheiro vem crescendo, especialmente no centro e próximo ao terminal rodoviário, onde estão localizados diversos comércios de alimentação. Notamos que essas aves se aglomeram principalmente na Praça Major Mendonça, em frente à Escola Estadual Presidente Olegário, deixando o local sempre sujo. Devido à boa intenção de populares que os alimentam, acabam gerando riscos eminentes a centenas de crianças que estudam naquele educandário. O pombo urbano é chamado popularmente de rato voador, pois é de um animal onívoro que inclui em sua dieta detritos de lixo como uma incidência de reprodução e ritmo veloz, até 5 posturas por ano, além de transmitir diversas moléstias. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os pombos já são considerados problemas de saúde pública, já que transmitem a criptococcose meningite. Essa é uma doença que ocorre através da inalação da poeira de solos contaminados com fezes secas de pombo e normalmente afeta os pulmões. Além disso, a ave pode provocar outras enfermidades como histoplasmose, salmonelose, ornitose, dermatites e alergias respiratórias. As fezes dos pombos são ácidos e corroem monumentos em pedras, especialmente de mármore, e podem comprometer o aproveitamento de água de recurso, caso infestem telhados. Os pombos muitas vezes alojam-se em grande número no forro de casa e em prédios, não sendo incomum alguns morrerem em caixa d'água, causando grande incômodo por arrulharem com intensidade e trazer riscos de contaminação. Os métodos de controle através de obstáculos ao voo, simulacros de aves de rapina, iscas com anticoncepcionais e outros são poucos eficientes. A instrução normativa IBAMA 141/2006 os assemelha a ratazanas e outras pragas e permite seu abate, porém requerendo obter-se da autorização de órgão estadual responsável. Como jamais seremos favoráveis ao abate em nenhuma forma de maus-tratos a qualquer ser vivo, a solução que nos resta é copiar exemplos de sucesso de várias cidades no mundo, que proibiram a prática de alimentação a essas aves na cidade, o que gerou a médio e longo prazo a diminuição da população desses animais em via urbana, as quais voaram aos outros locais na natureza e buscaram seus alimentos de forma correta. A despeito de ser espécie exótica, oriunda do Mediterrâneo e ser classificada como praga, os pombos despertam a simpatia de algumas pessoas que se alimentam rotineiramente, levando à explosão de sua população. Esse comportamento deve ser reprimido a bem da coletividade e saúde pública. Convém salientar que a medida faz com que os pombos procurem locais mais adequados para viver, com alimentação correta e longe dos perigos da cidade. Um pombo na cidade vive em média 4 anos, já em seu ambiente natural pode viver até 15.
Por isso é muito importante realizar seu controle preventivo em locais urbanos. Para uma melhor qualidade de vida dessas aves e para diminuir os problemas que eles causam na cidade, peço novamente o apoio de todos os colegas vereadores para aprovação do presente projeto de lei. Vereador Alexandre Vieira dos Santos. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer favorável. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Turismo, Saúde e Assistência Social, parecer favorável. Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, parecer favorável. Coloco o projeto de lei em discussão. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de pedir a retirada desse projeto, pedir de vista. Vamos colocar o projeto em discussão para o autor ter a palavra e depois eu vou submeter o pedido de vista, Vossa Excelência, à apreciação. Senhor presidente, eu queria que o Osni passasse um vídeo aí para nós rapidamente. 2 minutos. Enquanto ele vai preparando o vídeo ali, só queria deixar claro o seguinte. Toda vez que eu venho para a reunião, eu gosto de estudar, de me preparar a respeito do assunto. Eu não vou vir aqui despreparado, né? Então, a gente ouviu muita gente, médico, né? Temos a questão da reportagem, as pessoas que estão ali no centro, que estão sendo, né, de certa forma, incomodadas com esse problema. E aí a gente quer deixar isso para reflexão. Uma coisa é certa, jamais eu vou ser covarde quando alguém me procurar para apresentar qualquer demanda nessa casa. Não me preocupo com o mínimo de desgaste que isso possa gerar. Jamais. E eu conclamo a cada um dos vereadores aí, que reflitam a respeito disso, né, para que lá na frente vocês pensem também se é realmente a postura correta, né, se é aquilo que deve ser feito ou não. Maria Clotilde não desconfiou de uma... Maria Clotilde não desconfiou de uma doença grave quando o marido apresentou alguns dos sintomas comuns às principais infecções respiratórias. Do nada começou a apresentar dores de cabeça intensas, febre, uma leve tossinha, falaram que talvez fosse sinusite. Deram antibiótico, não adiantou. Mauro Sérgio, de 43 anos, morreu 4 meses após enfrentar o estado agudo da infecção. Só quando ele começou a ter convulsões, que aí levaram para a UTI. Só um exame no líquor retirado da coluna de Mauro conseguiu detectar o fungo que se desenvolve nas fezes de pombos. O mesmo teste mostrou que o empresário José Wilson de Souza, de 53 anos, morreu pelo mesmo motivo. Os dois contraíram a criptococose em Santos, no litoral paulista. Ela também é conhecida como doença do pombo e, quando atinge o sistema nervoso, causa uma meningite aguda que pode ser fatal. Os primeiros sintomas são febre, fraqueza e vômito. O quadro evolui para confusão mental, perda de visão, além de comprometimento pulmonar e dos ossos. Muitas vezes esse paciente tem que ser internado, fazer medicação endovenosa, aí depois, quando tem alta, ele vai tomar, às vezes, medicação até por 1 ano. Apesar de ser uma doença grave, não há estatísticas nacionais sobre a ocorrência da criptococose. Só no ano passado, o Ministério da Saúde iniciou a estruturação de vigilância e controle dos casos de micoses causadas por fungos que entram no nosso organismo através do sistema respiratório. Entre essas micoses está a criptococcus. Isso significa que toda vez que uma pessoa for diagnosticada com o problema, o hospital precisa informar a Secretaria de Saúde. Esse procedimento é importante para que as autoridades acompanhem a evolução do número de casos e criem esquemas de prevenção
para impedir o aumento de ocorrências. Para evitar a aglomeração dessas aves e, consequentemente, o acúmulo de fezes, é necessário fechar com telas locais propícios à construção de ninhos, não deixar lixo na rua e não alimentar esses animais. Além disso, na hora de limpar as fezes de pombos, tome alguns cuidados. Você tem sempre que molhar primeiro as fezes, depois lava, nunca varra, principalmente ela seca, porque é nessa poeira das fezes é que está o micro-organismo que contamina a gente. Resumindo, para a gente adiantar a reunião aí, covarde é aquele que vê o problema, tem medo, dia adiante, prefere se calar e passa a bola para o outro bater o pênalti. Eu não vou ser covarde, né? Eu prefiro que o projeto seja até rejeitado aqui, cada um com a sua opinião, mas eu vou estar de consciência tranquila diante da população de João Pinheiro que eu fiz aquilo que, com embasamento científico, é o que eu achava que é o certo. Então, na verdade, é um desrespeito o que está acontecendo com os garis. Eu queria que algum de vocês aí perguntassem para os garis que varrem aquela praça. Perguntassem, e se fosse uma mãe minha, uma irmã sua, todos os dias naquela situação. Eu não tenho nada contra animal nenhum, muito menos contra os pombos. São animais bonitos, mas, na verdade, são animais que realmente trazem, sim, esses problemas que a gente viu aí. O interesse individual jamais deve ser acima do coletivo. Então, a minha consciência está muito tranquila com relação a isso. E só para encerrar, senhor presidente, teria muitos argumentos aqui, mas para adiantar, a Prefeitura de Santos ela tem na página da internet dela, está aqui, eu fiz questão de imprimir, várias ações e situações onde as pessoas devem denunciar quem faz esse tipo de prática. Está aqui um 0800 e tudo mais. Essa lei existe em Juiz de Fora, São Paulo, capital, e Vitória. Só essas 3 cidades de 3 estados aí diferentes. Então, na verdade, fica na mão dos senhores. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Fica a critério aí de cada um de vocês. Só que eu quero deixar claro, nas escolas tem crianças com imunidade baixa. Se lá na frente der um problema desse, se a lei não passar, a minha consciência está tranquila. Mas aí eu vou lembrar desse dia da reunião. Muito obrigado. Posso responder. O senhor procura a Karen, engenheira ambiental aqui de João Pinheiro, ela está inclusive próximo do senhor. A irmã dela é uma das afetadas aqui de João Pinheiro. A irmã dela foi contaminada com essa doença. Karen Correia, escritório de engenharia ambiental, fica na rua Frei Carmelo, atrás da Caixa. O senhor pode procurar ela lá amanhã, se o senhor quiser. Mas eu posso fazer uso da palavra? Pode, fica à vontade. Pela senhor presidente, não, vereador, quando você diz a questão de não ter medo, aqui nessa casa ainda vai entrar coisa pior do que essas coisas desses pombos, E nós fomos eleitos para isso, para agradar uns, desagradar outros. Eu também não tenho não tenho pudor nenhum em votar sim ou não. Mas como foi pedido a retirada pelo novo vereador Luizinho, só quero que você entenda uma coisa. Eu assisti a sua enquete, muito bem feita, vi os comentários todos positivos, certo? A questão o pessoal é contrariado com aquela situação, porque infelizmente a praça, o odor dela é terrível, ali fede mesmo. Agora, eu gostaria que você pensasse direitinho nessa retirada e sentasse com o executivo para escolher um local para que continue tratando esses pombos, mas não na praça. Eu sou totalmente favorável, porque ali, quem vai ali para usar o banco, quem vai usar a escola, infelizmente, está correndo sério risco mesmo. Eu sei que o pombo, infelizmente, ele é portador de muitas doenças mesmo, entendeu? Eu te deixo aí essa opção, vai deixar de tratar, que a prefeitura ajuda a escolher um local aí próprio para continuar tratando desses bichos. O vereador Juarez presenciou uma cena que aconteceu comigo, saindo da caixa, tinha uma série de coisas para resolver, um pombo, fui saindo, ele cagou na minha cabeça, eu tive que ir embora para tomar banho. O Juarez é prova disso, né, Juarez?
Aí, gente, a gente vê isso é uma coisa que pode ser qualquer outro local, mas infelizmente foi o pombo, né? Aí eu gostaria que você pensasse direitinho. Estou favorável com você, mas pensa nessa posição aí também. Não, vereador, eu concordo com o senhor, só que eu não sei como que a gente levaria esses pombos para lá. O que foi feito nessas cidades que tem a lei aqui é o seguinte: parou de alimentar o pombo como um animal, como qualquer outro, ele busca esse alimento em outro lugar. E ele mesmo vai por si só buscar esse alimento. Então, foi essa a situação. Senhor presidente, só para concluir. O Osmar da estofadora tratava deles em frente à rodoviária. Sim. O Osmar parou de tratar, eles procurou outro lugar. Entendeu? Eu tenho certeza que se arrumar outro local, eles vão para lá. Esse é o ponto. Submeter o pedido de vista do vereador Luiz Freitas da Silveira ao plenário, que é soberano, que pode rejeitar ou acatar. Havendo a vista, nós vamos adiar a votação do projeto. Vamos abrir vista para ele. Coloco o projeto de lei 61/2022, o pedido de vista em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários ao pedido de vista se manifeste. Aprovado por 9 votos a 2, a retirada do projeto. A retirada de pauta para vista do vereador Luizinho.